nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A passagem está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e viajou para longe. Depois mandou um servo para receber dos agricultores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O proprietário, então, mandou novamente outro servo. Este foi espancado na cabeça e ainda o insultaram. Mandou ainda um outro, e a esse mataram. E assim diversos outros. Em uns bateram e a outros mataram. Agora restava ainda alguém, o filho amado. Por último, então, enviou o filho aos agricultores, pensando: a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Agarraram o filho, mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá e fará perecer os agricultores e entregará a vinha a outros. Acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é a que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Eles procuravam prender Jesus, pois entenderam que tinham contado a parábola com referência a eles. Mas ficaram com medo da multidão, por isso deixaram Jesus e foram embora. Esse texto é o famoso texto, uma parábola que Jesus contou dos agricultores assassinos ou dos maus arrendatários, né? O que acontece aqui nesse texto? Jesus está falando com os líderes religiosos de Israel, os chamados doutores da lei, aqueles que conduziam a religião do povo de Deus. E Jesus conta essa parábola, obviamente ele está falando de Deus. Deus é o dono dessa vinha. Deus é o dono da vinha porque a vinha representa o povo de Deus. E está dizendo: olha, o meu Pai, que foi quem fez o mundo, Ele é o dono desse povo. Ele emprestou esse povo para vocês. Ou seja, Ele deu a vocês a responsabilidade de cuidar desse povo. Mas vocês tomaram esse povo para si. E aí quando Ele fala que o dono da vinha mandou alguns servos para ver os frutos, para receber a sua parte nos frutos daquele trabalho, nós estamos falando aqui dos profetas, de tantos homens de Deus que foram caluniados, que foram mortos, inclusive, por proclamarem a palavra de Deus. E depois Jesus está falando dele mesmo, até que ele já está antecipando o que vai acontecer com ele. O pai manda o próprio filho, e aí matam também o filho. Por isso que diz no final do texto, eles perceberam, eles, os doutores da lei, perceberam que Jesus estava falando deles mesmos. Mas veja bem, vamos agora entender esse texto fazendo a nossa meditação. Porque Jesus está falando aqui neste contexto para os doutores da lei. Mas eu te pergunto, e se essa parábola também estiver falando de nós? Porque esse é o papel da meditação na palavra de Deus. Nós temos que atualizar esse texto para hoje, para a nossa vida, né? E aí nós temos que entender o que é esse aluguel dessa terra aqui. Aqui a gente conhece no Brasil como arrendamento, né? Uma pessoa, quando ela recebe uma terra, ela pega uma terra que já tem um dono, o dono negocia, faz um contrato com uma ou mais pessoas, dizendo o seguinte: olha, plantem nessa terra aqui, eu já deixo tudo pronto para vocês, porque foi isso que o dono da vinha fez. Ele construiu a vinha, ele fez a torre, ele fez o lugar próprio para se pisar nas uvas, para extrair dali o vinho. Ele deixou tudo prontinho e falou assim: agora eu alugo para vocês.
Eu arrendo isso para vocês. E como é que vai se dar isso? Vocês vão ficar com uma parcela dos frutos da vinha, ou seja, do lucro dessa vinha, e uma parcela eu fico com ela, eu que sou dono dessa terra. Minha gente, isso é Deus. Deus que fez esse mundo. Deus criou o mundo. O Gênesis é maravilhoso, o primeiro capítulo do Gênesis. Diz que Deus criou todo o mundo e, por último, cria a nós, os seres humanos, cria o homem. Por quê? Porque Ele deixou tudo prontinho para nós. Nós somos a obra-prima de Deus. E Deus nos ama tanto que Ele deixou tudo pronto, organizou tudo para, depois de tudo pronto, colocar o homem no centro da criação. É isso que significa essa vinha. Deus organiza tudo para nós. Deus deixa esse mundo pronto para nós. Deus nos coloca nesse mundo. E aí diz para nós, como disse lá para Adão e Eva, como este homem aqui, dono da vinha, disse para os agricultores: olha, agora administrem isso aqui para mim. E vocês vão colher os frutos, mas eu também quero vir ver e também ficar com uma parte desses frutos. Você está entendendo qual é o nosso papel nesse mundo? Primeiro, você está entendendo que Deus é tão bom, que Ele prepara tudo para nós nesse mundo. E depois prepara o nosso lugar nesse mundo. E depois nos coloca nesse mundo para produzirmos os frutos. Mas claro, Deus também vem para conferir se nós estamos produzindo de fato esses frutos. Vem para buscar a sua parte nesses frutos. Essa é a dinâmica do Gênesis. Essa é a dinâmica desta passagem. E esta deve ser a dinâmica da nossa vida. O problema nesse texto é que os agricultores começaram a agredir as pessoas que vinham em nome do dono da vinha. Perguntar: e aí, cadê os frutos? Deixa eu ver como é que está aí a minha vinha. E só lá no meio do texto que eles de fato contam o interesse deles, o que eles queriam, né? É quando aparece o filho do dono. Eles dizem: vamos matá-lo, porque aí nós vamos herdar essa terra, que nós vamos ficar com ela para nós. O plano deles, eles contam lá para o final. Eles dizem: essa terra vai ser nossa, nós vamos dominar isso aqui. Ou seja, da mesma maneira que aconteceu no Gênesis, o que esses agricultores queriam? Tomar o lugar de Deus, tomar o lugar do dono da vinha. E esse é o risco que nós também corremos. Nós corremos esse risco porque isso está lá no Gênesis, do pecado original. Isso está aqui representado nesse texto sobre os agricultores na vinha. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Deus que preparou os lugares para nós. Deus que prepara o mundo para nós. Deus que nos coloca no lugar certo para produzirmos os frutos, mas nós que sabemos que é melhor para nós. Nós que sabemos, Deus não sabe. O nosso jeito é melhor que o jeito de Deus. Nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. E toda vez que isso acontece, repete-se o que aconteceu lá com Adão e Eva, e repete-se o que aconteceu aqui com os agricultores dessa vinha. Meu irmão, minha irmã, esse texto está nos mostrando, primeiro, que Deus é bom conosco, que Deus nos ama. Ele prepara para nós um lugar. Ele nos dá as condições para produzirmos os frutos. Veja, esse homem aqui preparou toda a vinha primeiro, construiu tudo primeiro, para depois alugar a vinha. Deus primeiro construiu o mundo, capítulo 1 do Gênesis, preparou todo o jardim, um jardim maravilhoso, e só depois colocou lá o homem e a mulher. Deus prepara tudo para nós. Deus nos dá as condições de produzirmos os frutos. O problema está quando nós queremos assumir o lugar de Deus, porque nós não somos donos da vinha, nós somos administradores dessa vinha. Nós somos administradores dos bens que Deus nos concede nesse mundo. Nós não somos donos. O problema é quando nós achamos que somos donos, e aí nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Todas as vezes que nós queremos tomar o lugar de Deus, nós estamos repetindo o que aconteceu com Adão e Eva no Gênesis, e nós estamos repetindo o que aconteceu com esses agricultores nessa vinha. A gente já sabe que vai dar errado, né? A gente que sabe as histórias bíblicas, a gente já sabe que isso vai dar errado.
Mas a gente, infelizmente, ainda insiste em achar que nós sabemos mais que Deus, em achar que do nosso jeito é melhor que do jeito de Deus, em querer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E aí a gente sabe que as coisas não vão dar certo, né? E interessante que quando nós queremos tomar o lugar de Deus, achamos que sabemos mais do que Deus, a primeira coisa que a gente faz é parar de rezar. Porque para que eu vou rezar se eu já sei o que é melhor para mim? Eu rezo principalmente para ouvir a vontade de Deus, para saber o que Deus tem para mim. Mas se eu já sei o que é melhor para mim, para que eu vou rezar? E assim eu vou me distanciando de Deus. Deus não se distancia de mim, mas eu vou me distanciando de Deus, assim como Adão e Eva. Eles foram se distanciando de Deus, assim como esses homens foram se distanciando do dono da vinha. Esse é o problema, e nós precisamos solucionar isso, né? Afinal de contas, nós já sabemos o resultado da história, nós já sabemos que esse não é o caminho, porque à medida que eu vou me afastando de Deus, eu vou, como esses homens aqui da vinha, também matando Jesus da minha vida. Eu vou matando Jesus dentro do meu coração. E Jesus é a fonte da vida. Por isso que nós precisamos ter claro que Deus é o dono da vinha. Ele é o dono da nossa vida. É Ele que manda, minha gente. Ele é o Senhor. Ele que sabe das coisas. Ele que sabe o jeito certo de fazer as coisas. Porque Deus é bom. Deus nos ama. Olha que maravilha. Ele preparou os nossos lugares. Ele preparou um lugar para nós. Mas quando nós não reconhecemos como dono da vinha, quando nós nos colocamos como donos da vinha, a coisa vai dar errado. A gente já sabe. O texto bíblico já nos mostra. Por isso nós precisamos reconhecer. É o primeiro ponto. Reconhecer que Deus é o dono da vinha. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos declarar isso. Declarar: Jesus é o Senhor. Deus é o Deus criador de todas as coisas. Deus me ama. São coisas que às vezes a gente esquece, né? De proclamar, de dizer na nossa vida, de afirmar isso. E assim a gente começa a entender melhor que nós não somos donos de nada, nós somos administradores. Administradores dos dons que Deus nos concede, administradores dos bens que Deus nos concede. Nós somos, e temos que ser bons administradores. Produzir frutos, Deus nos dá as condições para produzirmos frutos. Mas você pode perguntar assim: Denis, tá, tudo bem, eu entendi, eu sou um administrador da vinha do Senhor, eu não sou dono, é Deus que é. Mas que vinha é essa? Qual é a minha vinha? Onde é o meu lugar? E aí eu vou falar especificamente para nós leigos. Nós leigos, nós somos leigos por vocação. Porque muita gente acha que quando fala de leigo, é uma subcategoria na igreja. Não. Existe a vocação para a vida religiosa, a vocação sacerdotal, e existe a vocação do leigo. Entenda uma coisa: você não é leigo por falta de opção. Você é leigo por vocação. Foi Deus que te chamou, Ele que te colocou nesse lugar. E se você é leigo, você precisa ter claro qual é a sua vinha, porque é o lugar onde você vai produzir frutos. Talvez você não está produzindo fruto porque você está tentando cavar numa vinha que não é a tua. Né? O leigo que cisma de querer ser padre. O sujeito é pai de família, trabalha, mas quer ter uma vida de padre. Você está cavando com a enxada no lugar errado, meu filho. Você não vai produzir fruto desse jeito. E a sua vinha está lá, sem produzir fruto. E Jesus vai te cobrar por ela. O dono da vinha vai vir te perguntar: cadê os frutos na tua vinha? O que você está mexendo na vinha do outro? Então entenda, o leigo tem uma vocação. Se nós somos leigos, nós temos a nossa vinha. E eu vou te falar de 3 lugares específicos, os 3 lugares mais importantes que são a sua vinha, você que é leigo. E por ordem de importância, tá? A sua primeira vinha é a sua família.
ela é a sua primeira e mais importante vinha. É o principal lugar que você tem para produzir frutos. Se você é leigo, a sua igreja se chama família, porque a família, a igreja chama de igreja doméstica. É lá que você tem que produzir os seus principais frutos. E isso é maravilhoso. E entenda, um dia Deus vai vir, o dono da vinha vai vir e falar assim: meu filho, eu preparei para você essa vinha, né? Para mim Deus preparou, me encontrou uma esposa maravilhosa, filhos espetaculares. Tem uns problemas? Óbvio, toda vinha dá um problema, dá um vazamento num cano ali, né? Ou dá uns probleminha numa uva aqui, né? Chove demais, aí alaga, depois seca, tá seco, tem sol demais. Toda vinha vai dar um problema. Qual é o papel do agricultor? Ir lá e trabalhar na vinha para resolver os problemas, né? Assim que funciona. Quem é de roça aí sabe o que eu estou falando. Então a gente tem que ir lá cultivar a vinha. Mas quando eu olho a minha vinha, por mais problemas que tenha na minha vinha, eu falo: que maravilha essa vinha que Deus me deu para administrar, porque ela não é minha. E um dia Jesus vai chegar diante de mim e falar assim: ó, meu pai mandou vir aqui ver os frutos da vinha. Eu tenho que apresentar para ele, principalmente a minha esposa e os meus filhos. Porque a igreja diz que a família é a célula vital da sociedade. Sem família, gente, não existe sociedade. O mundo acaba. É isso. A família tem uma importância maravilhosa. Então veja a sua responsabilidade com a sua família. A família é importante para a pessoa, para a formação de uma pessoa. Porque é na família que você vai criar o ambiente necessário, especialmente o pai e a mãe vão criar o ambiente necessário para o desenvolvimento da criança. E também a família é importante para a própria sociedade, porque é na família que a gente aprende a viver em sociedade, sabia? A família é a primeira sociedade que a gente vive. Numa família, quanto mais bem estruturada, com muito amor, por mais problemas que existam nela, lembra? Mas se você dedica a sua missão à sua família, você está fazendo um bem para as pessoas da sua casa, mas também para o mundo. Porque se a família é a primeira sociedade em que a gente vive, é ali que a gente aprende a viver em sociedade. Uma pessoa que vive bem em família, depois vai saber, quando crescer, viver bem em sociedade. Olha, porque eu venho de uma família numerosa. Nós somos 5 irmãos. Então eram 7 pessoas em casa. Eu sou o mais novo de 5 irmãos. Então imagina, eu aprendi a viver em sociedade ali, Eu não podia ir lá e pegar, por exemplo, uma camiseta do meu irmão, a camisa do meu irmão, sem pedir. Senão o bicho pegava. Então eu tinha que aprender. Vai pegar algo que é do outro, peça emprestado. E se ele disser não, aprenda a conviver com não. Você está sendo educado para viver lá na sociedade. Eu não posso chegar agora na minha vida, ver uma coisa, o sapo tem ali uma coisa, eu vou pegar. É crime, é roubo. Então na família você aprende coisas que parecem básicas, né? Mas que te ensinam a viver em sociedade. Lá em casa, 7 pessoas, família muito simples. No domingo, às vezes tinha aquela maravilhosa macarronada, frango com macarrão, né? A macarronada e o frango. 7 pessoas. Às vezes, por conta dos horários, alguns vinham almoçar um pouco depois. E aí a gente tinha que comer sabendo, eu vou comer, mas eu tenho que saber quantos vêm depois de mim, porque a comida tem que dar para todo mundo, né? Você aprende a dividir, você aprende a pensar no outro. Os irmãos, uma hora ou outra, se estrepam, né? Dá uma briga, não dá? Coisa de irmão. Mas você aprende a não se vingar, você aprende a fazer as pazes. Meus pais nunca aceitaram que um irmão ficasse sem falar com o outro. Nunca. Ele podia brigar, brigava, mas depois ficar um sem falar com o outro, jamais. Eles não aceitavam isso. E aí você aprende a fazer as pazes, meu filho. Você aprende a perdoar, ser perdoado. Está vendo? Por isso que a família é tão importante. Por isso que a sua responsabilidade na sua família é gigante. Por isso que é vocação, é a vinha que você tem que cuidar. Sendo muito prático, né? Porque às vezes eu percebo tanta gente parado na vida, porque fica numa vinha que não é a dela. Insiste numa vinha que não é a dela. E não cuida da própria vinha.
Ou fica olhando para a vinha do outro, né? Nossa, tem tanta uva lá na casa da Paula, olha, família linda, as filhas, o marido, olha que maravilha. Fica olhando para... E esqueço de olhar para a minha. Eu posso ir lá na Paula e falar, Paula, estou vendo que você educa suas filhas tão bem, me ajuda. É outra coisa. Aí eu vejo que está dando certo e peço ajuda. Outra coisa é ficar olhando, ai, que linda a vinha da Paula, e esqueço da minha. Eu preciso, porque Deus não vai me cobrar pela vinha da Paula. Deus vai me cobrar pela minha. Deus vai me perguntar, cadê os frutos na sua vinha? Você está dando fruto na sua vinha, na sua casa? Como é que anda a sua relação com seu marido, com a sua esposa e com seus filhos? Com seus pais? Ontem eu fiquei mais de uma hora falando com a minha mãe no telefone. Minha mãe mora lá em Minas. Beijo, mãe. É também responsabilidade, ela também faz parte da minha vinha. Os meus irmãos. Segundo lugar da sua vinha é o seu trabalho. Primeiro a família vem em primeiro lugar. Depois o seu trabalho. Você é leigo, esqueceu? Você é leigo. O segundo lugar é o seu trabalho. Porque é no seu trabalho também que você vai colocar a mão na massa. A igreja diz que os leigos são a linha de frente da igreja. Por quê? Porque nós estamos inseridos na sociedade, meu filho. O campo de trabalho do leigo é o mundo. Nós estamos inseridos nesse mundo. Nós levamos Deus para esse mundo. E vou dizer mais, o trabalho faz parte da sua identidade. Se você for dizer, eu sou filho de Deus, você tem que trabalhar. Por isso que São Paulo falava assim, ó, aquele que não trabalha, não deve comer. Claro, aquele que podendo trabalhar, tá bom? Aquele que podendo trabalhar, tendo as condições para trabalhar, mas é o famoso vagabundo, que não quer trabalhar, ele não pode comer. Por quê? Primeiro porque você está dando problema para aquela que é a sua maior importância na vida, que é a sua família. Porque a primeira coisa, a gente trabalha primeiro por uma questão objetiva, tá? 2 critérios do trabalho, objetivo e subjetivo. Vamos lá. Critério objetivo do trabalho, você tem que pagar a conta. Você tem que sustentar a sua família, né? Boleto. É boleto para pagar. Eu pago aluguel, pago água, pago luz, telefone, combustível, comida, farmácia. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu tive que correr lá na farmácia. Meu filho está lá com febre. Tive que ir lá correr na farmácia. Você tem que pagar a conta, meu filho. A sua responsabilidade é a sua família, lembra? E também por um critério subjetivo. Porque você é imagem e semelhança de Deus. E Deus sempre trabalhou. Tem gente que acha que o trabalho é um castigo. Porque teve o pecado original e Deus falou, agora vocês vão ganhar o pão com o suor do rosto de vocês. Aí acha que o trabalho então é um castigo. Não. O trabalho vem antes. O trabalho vem antes do pecado original. Deus falou para Adão e Eva, cultivem o jardim, guardem o jardim, dê nome às coisas. O próprio Deus trabalhou, Ele mostra isso para nós, Deus sempre trabalha. Deus trabalhou na criação, 6 dias e descansou no 7º. Jesus disse isso no Evangelho de São João, meu Pai sempre trabalhou e eu também trabalho. Jesus trabalhou na vida, antes da vida pública dele, na vida secreta dele, como carpinteiro lá com São José, e depois trabalhou na vida pública como missionário, andando para todos os lados na Galileia e depois na Judéia, pregando o Evangelho. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, o trabalho também faz parte da minha identidade. Quanto mais eu me afasto do trabalho, mais eu nego a imagem e semelhança de Deus que eu sou, e mais irresponsável eu sou com a minha família. Primeiro lugar da sua vinha é sua família. Segundo lugar da sua vinha é seu trabalho. Terceiro lugar da sua vinha, aí sim a igreja. Veja, a igreja na vida do leigo vem em terceiro lugar. Eu falei que a gente ia falar em ordem de importância. Que tem muita gente que quer ficar enfurnado na igreja o dia inteiro e esquece da família e esquece de trabalhar. Esquece por uma maneira gentil de te dizer isso, né? É que não quer. Lembre-se, Deus não vai procurar você na vinha que não é tua. A igreja é vinha do padre, é vinha do religioso, da religiosa. Eles sim vão ser perguntados em primeiro lugar pela igreja. Você primeiro, Deus vai te procurar na tua casa, depois no teu trabalho. E aí sim na igreja. Por quê? A igreja você vai sobretudo no domingo, você vai sobretudo na reunião do movimento, da pastoral que você participa, para poder dar sentido, para você se lembrar, Deus criou esse lugar para mim.
Deus me deu uma vocação, uma missão. E aí você recupera o ânimo, o sentido e a direção para colher os frutos na sua vinha, do seu trabalho, da sua família. E aí sim colher os frutos na igreja. São João Paulo II uma vez disse, né? O fiel leigo na vida cristã e em sua atuação na igreja, ele não é um mero auxiliar. Ele tem o dever de realizar aí a sua ação nesse mundo. Isso é bonito, mas carrega para nós uma responsabilidade. Mas eu queria, para a gente já caminhar para o final dessa meditação, que você entendesse o seguinte: aquilo que eu comecei a conversar com você no início da pregação. Deus é bom, Deus nos ama, e Deus que sabe de todas as coisas, Ele é o dono da vinha. Se Ele te colocou na sua vocação de leigo, é porque essa é a melhor vinha para você. É nessa vinha que você vai conseguir produzir frutos. Assim também falo para aquele que é sacerdote, que é religioso, que é religiosa. Se Deus te colocou nessa vinha, é porque é nela que você vai produzir os frutos. Então se atente a isso. Agarre a vinha que Deus te colocou para administrar. Mas lembre-se sempre, a vinha não é sua. E isso também é uma segurança para nós. A vinha não é minha. Às vezes eu falo isso para Deus, quando a coisa aperta, e eu não estou achando solução para um problema, seja em casa, seja no trabalho, seja na minha pastoral na igreja, eu rezo diante de Deus, eu falo assim: Senhor, eu estou aqui pelejando, eu estou trabalhando, eu estou aqui como administrador, mas eu não estou conseguindo resolver esse problema aqui. A vinha é tua. Me ajuda aqui, porque a vinha é tua, não é minha. O Senhor me colocou aqui, mas ela é sua. Me ajuda a achar a melhor maneira de resolver esse problema aqui na vinha, para que ela produza frutos. E o mais bonito de tudo, você pode dizer assim: Denis, mas eu até agora cavei na vinha errada. E agora? Eu estou olhando agora para a minha vinha e estou vendo que minha família está destroçada. Estou vendo que minha vida profissional, meu trabalho, está tudo errado. Não estou produzindo fruto em nada. Na igreja então nem se fala, estou numa brigaiada lá, coisa está feia. Ao invés de produzir fruto, eu estou destruindo a vinha. Calma. Eu vou dizer para você algo que o Papa Francisco disse: Deus não se vinga. O Papa Francisco, quando comentou esta passagem no Ângelus, se eu não me engano em 2017 ou 2018, agora me fugiu da memória, acho que 2017, ele disse assim: olha, mesmo se tiver dado tudo errado na sua vinha até agora, se você não tiver sido um administrador tão bom, calma. Deus não se vinga, porque Deus ama. Deus espera para nos perdoar. Deus espera para nos abraçar. Então calma. Mas tenha consciência, olhe para a tua vinha. Vai dar trabalho colocar a vinha para produzir fruto? Vai. Mas faça isso. Começa, ainda que devagar, sem desespero. Mas começa, ou recomeça, né, a trabalhar na vinha da sua casa, na vinha do seu casamento. Começa ali, coloca um adubo aqui, água ali, uma planta aqui, conserta uma cerca aqui. Na vinha do relacionamento com seus filhos. Ah, mas meus filhos já cresceram. Mas eles são seus filhos. Eles fazem parte da sua vinha. Começa de novo, coloca um adubo aqui, conserta um terreno ali, pega a enxada e limpa a sujeirinha do terreno aqui. No trabalho, mesma coisa. Desde o trabalho eu estou destruindo a vinha. Eu estou roubando, eu estou puxando o tapete dos outros. Então começa por não destruir mais a vinha. E aí depois recomeça a reconstruir a sua vinha. Porque você tem que saber que você é administrador dela. Na igreja a mesma coisa. Ah, eu estou afastado da igreja porque eu briguei com o padre. Ah, o pessoal da minha pastoral, do meu movimento, eu briguei com todo mundo. Recomeça. Perdoa, peça perdão.
E assim vai reconstruindo a sua vinha. Porque se Deus te colocou lá, é lá que você vai produzir os frutos. Não é em outro lugar, não é em outra vinha. Recomece, mas com essa certeza no coração. Deus não vai se vingar de mim porque eu errei na administração da minha vinha. Não, Deus me ama. Deus criou essa vinha para mim. Deus espera para me perdoar. Deus espera para me abraçar. Então agora, no final desta pregação, já nos preparando para rezarmos, experimenta esse abraço de Deus. Ao invés de olhar para os erros que você cometeu, talvez em alguma parte da sua vinha, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, olha para Deus. Mas mais do que olhar para Deus, experimente o abraço dele. Experimente esse Deus que esperou, talvez, esta manhã, para que você se atentasse. Talvez você nem tinha se atentado ainda. Você nem havia se percebido que você não estava trabalhando na vinha certa ou administrando do jeito certo a sua vinha. E Deus estava esperando esse momento para não só te alertar, te colocar em alerta para você administrar bem a sua vinha, mas, sobretudo, para te acolher, para te abraçar, para dizer para você: eu não vou destruir a vinha que eu mesmo te coloquei nela, eu vou te ajudar a que você reconstrua a sua vinha, eu vou te ajudar a que você colha os frutos na sua vida, ao trabalhar, ao administrar bem a vinha da sua família, a vinha do seu trabalho, a vinha da sua participação na igreja. Experimenta, nessa manhã, esse abraço, esse cuidado de Deus com você, que preparou a vinha para você, que te colocou nela, que cuida de você nessa vinha e que vai te ajudar a restaurar a vinha da sua família, a vinha do seu trabalho e a vinha da participação na igreja. Amém?